Paz do Senhor, amado, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e eu queria relatar para vocês, contar um testemunho de experiências com Deus. Como vocês podem ver, eu estou aqui no monte, ou como alguns chamam aqui de vale, né? Porque aqui é uma descida, mas aqui é um lugar de oração. E já tem há mais de 10 anos que eu venho orar a Deus nesse lugar. Mas aqui eu tive uma experiência muito profunda, uma experiência que marcou muito a minha vida. Uma experiência com Deus assim que é impossível eu me esquecer dela. Eu já tive várias experiências com Deus, muitas, mas a que eu tive aqui me marcou muito. Talvez a minha experiência, eu não vou dizer que eu comparo ela com a de Moisés, no Monte Horebe, no Monte Sinai, quando ele ouviu a voz de Deus através da sarça ardente. Uma experiência que eu acredito que Moisés nunca mais se esqueceu, porque ouviu a voz de Deus, né? E eu queria aqui relatar, contar para vocês como foi essa minha experiência. E depois do batismo com o Espírito Santo, né, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, essa foi uma das experiências que mais me marcou. Foi no ano de 2010, no mês de abril. Eu lembro que naquela semana de abril, foi logo no comecinho, no começo da semana de abril. Eu passei orando a Deus na madrugada, porque eu tinha comprado um livro que talvez alguns já conhecem, alguns já leram, um livro que me ajudou muito com a minha vida de oração. Chama Bom Dia Espírito Santo. E através desse livro eu comecei a descobrir que Deus ele queria ter um relacionamento conosco. E fruto do relacionamento com Deus é que um homem, uma mulher, ela recebe unção de Deus, recebe o poder do Espírito Santo. E quando eu li a respeito da unção, a respeito do poder do Espírito Santo, como Jesus prometeu lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder, virtude do alto, quando o Espírito Santo ele descesse sobre nós. E quando eu li a respeito disso, eu comecei a orar a Deus. E eu, novo convertido, tinha meus 15 anos, meus 15 anos. Eu, novo convertido, comecei a orar a Deus e falei, Deus, eu quero receber uma unção. Eu não sei o que é isso. E de fato eu não sabia o que era unção. E não imaginava o efeito, o poder que tem a unção de Deus. E eu comecei a orar. Comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu quero receber a unção. E eu passei aquela semana de abril, da madrugada, orando a Deus, pedindo para que Deus me concedesse a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E aí eu lembro que então a gente participou de um culto. E após o culto, os irmãos falaram assim, olha, a gente vai para o monte orar, né? Vamos lá no vale, fazer uma oração com a gente. E a gente saiu, tomamos um café e viemos para cá. E já era perto da meia-noite, mais ou menos. A gente veio tarde para cá. E quando nós chegamos aqui, começamos a orar. E eu me lembro perfeitamente que eu comecei a orar exatamente aqui, nesse lugar aqui. Eu dobrei meu joelho aqui e um pouquinho por
para o canto, havia um grupo já de irmãos que estavam orando. A gente desceu e já tinha um grupo de irmãos orando aqui. E aí eu desci com os irmãos da igreja, começamos a orar, clamar a Deus. E eu comecei a falar com Deus aqui. E como eu era novo convertido, eu ainda não tinha aquela pegada de oração. E eu fiquei só dando glória, aleluia, louvado seja Deus. E a presença de Deus começou a encher o ambiente. Eu comecei a sentir o poder do Espírito Santo, comecei a sentir a presença de Deus. E ali a gente dando glória, aleluia. E uma meia hora depois, até hoje eu nunca vi o rosto dessa irmã. Eu não sei quem foi essa irmã, porque ela estava ali num grupo de oração, né, com outros irmãos, ela estava junto ali. E eu me lembro que eu estava de joelhos, dando glória a Deus, aleluia. E aquela irmã, ela veio até a mim, e como já era noite, estava tudo escuro aqui, não conseguia enxergar direito. Ela chegou até a mim e impôs as mãos sobre os meus ombros e começou a profetizar. E foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, de ouvir Deus falar através de profeta, através de profecias. Aquela mulher começou a profetizar sobre a minha vida, começou a liberar palavras de conhecimento, coisa que só eu e Deus sabia. E aquilo já começou a me marcar, me assustar, porque eu falei, meu Deus, como Deus está falando tudo isso através dessa mulher. Onde Deus basicamente assim falou comigo a respeito do meu passado, do que eu estava vivendo e do que Deus tinha para mim no futuro. E uma das coisas que me marcou, porque é aquilo, só quem já ouviu Deus falar sabe como é ter essa experiência. Uma das coisas que me marcou muito foi quando ela falou assim, para tu saber que é Deus que fala contigo, tu vem pedindo nesta semana para que Deus te dê uma unção. E aquilo aí eu me assustei, porque ninguém sabia que eu estava orando a Deus para Deus me dar uma unção. Ninguém sabia. Era só eu e Deus. E ela continuou profetizando. Ela disse assim, olha, para tu saber que é Deus, Deus vai te dar a unção que você está pedindo. Só que a unção que Deus vai te dar é maior do que de Eliseu. E eu nem sabia quem era Eliseu, não fazia ideia, porque eu era novo convertido, estava começando a caminhar na fé. Para vocês terem uma ideia, nem batizado nas águas eu era ainda. Mas eu já estava buscando a Deus, orando a Deus. Já era batizado com o Espírito Santo. Uma outra hora talvez eu possa contar a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, que me marcou muito também. Mas essa que eu tive aqui, como eu estou contando aqui para vocês. E ela disse assim, tu vai receber a unção. E a unção é maior do que o de Eliseu. Deus vai te levantar como um dos maiores profetas. E tu vai carregar uma unção sobrenatural. Uma unção que poucos têm. E é Deus que escolhe quem vai carregar essa unção. E você foi escolhido para carregar essa unção de Deus. E aquilo para mim foi assim assustador. Porque só Deus sabia que eu estava orando a respeito de uma unção. E eu não imaginava o que poderia acontecer. E ela disse assim, agora tu vai receber essa unção. Ela falou, receba a unção de Deus. Quando ela falou, receba a unção de Deus, irmãos, acredite se quiserem. Eu sei que tem muita gente que critica, zomba, não crê muito, Mas eu estava de joelhos, eu não estava em pé, eu estava de joelhos, orando. E quando ela disse, receba a unção de Deus, eu fui lançado para trás. Como se alguém tivesse me pego assim pela costa e jogado eu para trás. E eu caí mais ou menos uns 2, 3 metros para trás da onde eu estava.
Literalmente, eu caí lá pro fundo, assim, mais ou menos, como vocês podem ver. Eu caí para lá. Só que eu não me machuquei nada, eu caí pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E quando eu caí no chão, eu me lembro que começou a pegar fogo da minha cabeça até a planta do meu pé. Aquilo começou a queimar, mas queimar de uma forma, eu nunca tinha sentido aquilo. Eu nunca imaginei que Deus pudesse me tocar de uma forma tão sobrenatural como foi naquele dia. E acredite se quiserem, eu fiquei mais de 1 hora no chão. Eu tentava levantar, eu fazia de tudo para ficar em pé e eu não conseguia. Eu fazia força para levantar, eu fazia força. Porque eu falei, meu Deus, eu preciso levantar, eu preciso. E eu não conseguia. E aí o que aconteceu? Eu lembro que terminou a oração e eu estava no chão ainda. Porque o meu corpo inteiro formigava, queimava. Eu nunca tinha tido uma experiência tão forte, tão sobrenatural com Deus ali. E enquanto eu estava no chão, eu sentia uma glória que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi algo muito sobrenatural. Era impossível assim ser algo da minha imaginação, da minha mente. Não tinha como, não, é impossível a mente do homem gerar uma experiência tão sobrenatural assim. O Espírito do Senhor estava me tocando de uma forma assim que eu nunca tinha sentido. E eu lembro que quando terminou a oração, os irmãos que estavam me acompanhando, né, eu estava na verdade acompanhando eles foram até a mim e perguntaram para mim, Lucas, você consegue andar, você consegue ficar em pé? E aí eu falei, ó, estou tentando levantar aqui, eu não consigo. E parece que eu fiquei colado no chão. Foi algo sobrenatural. Foi algo assim que, meu Deus, quando eu lembro, eu me arrepio. Eu estou arrepiado aqui só de lembrar da experiência. Então aqueles irmãos me carregaram no colo, me carregaram no colo e me levaram embora. Então foi uma experiência assim que para mim me marcou muito. Porque não só pela experiência, mas por eu ter ouvido a voz de Deus. Por Deus ter falado comigo, e Deus falou de um detalhes da minha vida, detalhes da oração, que eu não imaginava que Deus pudesse falar. Com tanto detalhe, com tanta profundidade assim. Mas Deus fala. Deus, ele responde orações. Deus faz promessas. Deus, ele surpreende o homem. E foi uma das experiências assim que eu tive com Deus aqui, sobrenatural. E que talvez assim, talvez não, eu posso envelhecer, pode passar o tempo que for, eu nunca vou esquecer. Eu contando aqui para vocês, talvez vocês não conseguem imaginar a dimensão que eu senti naquele dia. Mas foi algo muito forte, mas muito forte mesmo. É algo que ultrapassa a nossa lógica, sabe? Ultrapassa a lógica humana. Porque Deus, ele é sobrenatural. Deus, ele quer te dar experiência. E muito mais do que experiências, Deus quer ter um relacionamento com você. E de lá para cá, nunca mais parou. De lá para cá, comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida. Eu comecei a entender o chamado de Deus na minha vida. O Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E eu sou grato a Deus pelas experiências que tive. Talvez, se Deus permitir, eu vou contar muitas outras experiências. Não tive só experiência com Deus. Tive experiência com demônios também, com Satanás. Muitas, desde a minha infância. Mas o que eu quero deixar relatado aqui para vocês é as minhas experiências com Deus. Que aqui eu tive, meu Deus. E Deus, ele é sobrenatural.
Como eu disse, Deus ele quer ter relacionamento com o homem. Deus quer falar com o homem. Deus ele quer compartilhar o coração dele com o homem. Amós capítulo 3, versículo 7. Diz assim que o Senhor Deus não fará coisa alguma na terra, sem antes revelar os seus profetas. Tudo o que Deus quer fazer na terra e o que Deus vai fazer na terra, primeiro ele revela. Primeiro ele fala, ou seja, Deus ele tem interesse em conversar com o homem. Deus ele criou o homem para que o homem se relacionasse com ele. E esse é o desejo de Deus para o meu e para o teu coração. Para mim e para a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Talvez você esteja aí buscando uma experiência com Deus, pedindo para que Deus te conceda uma experiência sobrenatural. Continue orando, viu? Continue buscando, porque Deus vai te dar. Da mesma forma como o Senhor me visitou em 2010, há praticamente 10 anos atrás. Deus pode te visitar e te dar experiências maiores ainda. Então que Deus te abençoe, no nome de Jesus.